Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Por Trás do Culto. Você é um convidado muito especial, espero que você goste. Vamos trazer aqui pessoas que exercem, colaboram voluntariamente para a obra do Senhor Jesus. Então você que está assistindo talvez se identifique, você aí na sua igreja, não importa a sua denominação, o importante é servir ao Rei Jesus. Então, você vai se identificar com algumas questões, algumas coisas da sua igreja, você vai poder comentar aí no vídeo embaixo, vai poder compartilhar, trocar ideias, então vai ser uma bênção. Então seja bem-vindo ao podcast Por Trás do Culto. E hoje que está comigo é o nosso pastor, né, meu irmão, vamos nos apresentar primeiro, né, meu irmão e meu pastor Romeu Júnior Ribas. Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast, pastor. Muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente por ser o primeiro a estar participando aí. Deus abençoe tua vida nesse novo projeto aí de levar aos irmãos, às pessoas, a funcionalidade de tudo por trás das cortinas, digamos assim, né? Isso mesmo. A ideia do Por Trás do Culto é trazer para o pessoal a parte do backstage. Às vezes o pessoal olha o culto, assiste na internet, o pessoal que faz o culto, faz transmissão, às vezes tem dúvida, às vezes até por experiência própria, você vai procurar no Google, os caras não explicam direito como que faz. Então a gente sofrendo, vai fazendo, tem muita coisa para melhorar ainda, o pastor é prova disso, do que nós estamos fazendo. Precisa de equipe, né, pastor? Sim. A equipe é muito importante. Então, a gente escolheu o nome Por Trás do Culto justamente para mostrar isso para as pessoas. Então, vamos direto ao assunto, né? O nosso podcast aqui, pastor. Primeira pergunta que eu quero falar para o senhor, quero fazer para o senhor. Primeira pergunta que eu vou fazer para o pastor. Uma coisa eu acho que todo mundo tem curiosidade. Como cada pastor é uma maneira diferente, mas como que você faz, como que é a preparação, como que funciona para acontecer uma mensagem? A mensagem ela tem duas vertentes, digamos assim. A primeira vertente de uma mensagem é no nosso conhecimento bíblico, na inspiração divina, buscar as coisas, as informações, pegar um texto, esmiuçar daquele texto. Eu prefiro iniciar o texto pela forma daquilo que eu quero chegar no final. Digamos assim, eu quero que esta mensagem leve as pessoas a aceitar Jesus. Eu inicio daí. E aí eu crio uma rotina, né? uma indagação para que essa informação chegue até todo mundo. Sim. E aí vem vários e vários dias uma mensagem boa, digamos assim. Todas as mensagens são boas, né? Mas uma mensagem bem equipada, nós Mas podemos tem, dizer. né, essa questão de repente, a pessoa do pastor termina a mensagem, de repente, parece que não encaixou. Não fluiu. Parece que não fluiu, mas no mundo espiritual fluiu e fluiu muito, né? Sim, de vez em quando acontece. Você preparar uma mensagem, como eu estava dizendo, de vez em quando a gente leva 3 meses para fazer uma mensagem, né? Você fica ali na preparação, batendo naquele texto, batendo naquele conteúdo, esboço para cá, esboço para lá, e você se prepara dessa forma para que a mensagem seja completa e tenha conteúdo, não apenas informação, mas Sim. Conteúdo, né? E aí você gera essa mensagem, primeiramente no teu coração. Eu costumo dizer que o pregador, ele prega para ele primeiro, né? Depois ele prega para os outros. Então ele prega para ele crescer, para ele evoluir, para ele aprender, e após ele aprender que ele vai ter alguma condição de passar para os outros, né? Muitas vezes a gente não é vergonha, muitas vezes a gente busca inspiração em livros, busca inspiração em outros pregadores, busca inspiração em palavras que foram ditas por grandes missionários, e aí a gente vai crescendo, né? Crescendo primeiro para depois alimentar o povo. Ninguém tem condições de alimentar alguém se essa pessoa não buscar alimento para se alimentar. Isso, olha que interessante, né? E como que funciona? É claro que é uma pergunta que às vezes não tem uma resposta específica. Cada pessoa, eu costumo dizer que Deus trabalha com cada pessoa de formas diferentes. Mas, sendo bem objetivo, a inspiração divina. Quando que você preparou a mensagem, fez o esboço, está ali tudo preparado,
De repente você sobe lá em cima, na hora de pregar, qual é a hora que entra a inspiração divina ali? Então, a inspiração divina em si, ela inicia no momento que você inicia a elaborar a mensagem, lá atrás. Mas, como você citou aqui, existe um momento onde o Espírito Santo toma conta. Isso. Já aconteceu comigo de eu estar pregando, daqui a pouco eu olhei, mas eu não falei isso, né? E aí mas de onde que eu elaborei isso? De onde eu tirei isso? Uma frase, uma visão da Bíblia ali, um entendimento diferente. E aí você vai ver, realmente é algo extraordinário. Deus, ele tem esse poder de assumir o controle. Por isso que eu sempre me enquadro no nível de servo, né? Eu estou o pastor desta igreja, né, da primeira igreja de Castro, mas eu me coloco sempre no nível de servo. Porque o meu objetivo é servir aos outros, inclusive, como primeiro, o meu Deus. E aí Deus vem e trabalha da forma que ele quer. Então, te respondendo bem de forma rápida e objetiva, de vez em quando ele toma conta da mensagem, quando você vê, você já falou, quando você vê, você já disse. Se percebe no final só. E se percebe no final. E tem outros momentos que ele usa você de uma forma assim, que as pessoas elas compreendem e não veem que aquilo foi tão poderoso no momento. É como eu sempre, em minhas orações, eu peço a Deus, quando eu vou iniciar a mensagem, eu falo, Deus, que minhas palavras cheguem até o ouvido dessas pessoas, mas que o teu desejo, a tua palavra, chegue ao coração delas. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é produzir para que aquilo gere frutos dentro das pessoas, né? Então o Espírito Santo ele tem essa, ele pega você de qualquer forma, do jeito que ele quiser, e ele muda, né? Já cansei de ver esboços que levaram 3, 4 meses para acontecer, sendo jogado fora na hora do culto, porque Deus levou para outro lugar, Deus levou para outro lado, e Deus desejou falar aquele jeito para aquele povo daquela forma. Amém. E tudo no controle de Deus, né? E vou dizer para você, uma mensagem com inspiração divina, digamos assim, uma mensagem que Deus toca no momento, ela é muito mais efetiva, muito mais benéfica do que uma mensagem que levou 3 meses para ser preparada pelo homem, né? Muito bom. E não mudando tanto de assunto, mas já aconteceu alguma experiência com o pastor de repente o Espírito Santo, Deus colocar uma palavra para você passar para a igreja, porque o pastor, ele tem que ensinar, ele tem que apacentar, ele tem que cuidar. Então, de repente, Deus trouxe uma mensagem, uma palavra, e às vezes, de repente, por algum motivo, o pastor segurou. E daí veio outro culto, Deus falou de novo, o pastor segurou. Como que funciona, se já aconteceu, né? Essa experiência de você, Deus querer usar você, fale para o povo assim, e você não, talvez, será que é da minha cabeça? E até o momento que você fala, como que fica uma pressão, como que funciona? É um misto de ansiedade e guerra, né? Você fica sem paz nenhuma, né? O Espírito Santo de Deus, quando ele quer falar algo com você ou através de você, ele te coloca num espírito assim de uma ansiedade tremenda e você não sente mais paz. Parece que enquanto você não solta aquela informação, enquanto você não fala aquilo, o teu espírito não entra em paz. Vai incomodando. Vai incomodando, você fica assim ansioso, você fica... enquanto você não fala, já aconteceu Deus falar, entrega essa palavra e eu segurei, eu não entreguei, não me achava capaz de entregar, achava que as pessoas iam entender de outra forma. E a hora que eu estava encerrando o culto, eu fui perdendo a voz, eu fui vendo que eu ia desmaiar no altar. Olha só. Foi pesando mesmo, assim, um tempo de guerra mesmo espiritual dentro da gente, né? E aí, quando você solta aquilo que Deus quer, daí parece que vem aquele bálsamo, assim, e tranquiliza o teu coração e faz a paz voltar a você. Isso é ser instrumento de Deus, né? Servo, né? Servo. Eu costumo dizer que Deus usa quem Ele quer, da forma que quer e do jeito que quer, né? Isso mesmo. E, de repente, se você ficar restringindo, se você não quiser, simplesmente quem perde é você. Sim. Porque Deus vai usar outra pessoa para falar aquilo, mas, às vezes, quem perde nunca é Deus, né? Sim, eu já tive 2 experiências nesse quesito. Certa vez um obreiro estava pregando no altar, ele me olhou lá de cima e perguntou, pastor, e olha que eu estou há pouco tempo na frente da igreja, né? um ano e 6 meses, acredito eu.
Um ano e pouquinho. O obreiro olhou para mim e falou: pastor, se o senhor fosse aceitar hoje, né? Hoje, se falasse para o senhor assumir a igreja hoje, o senhor assumiria? Vou ser bem honesto para você que eu balancei aquela hora e pensei assim, não assumiria. Mas, né, é de acordo com as lutas, com as guerras, com as coisas que a gente vai passando, que a gente vai aprendendo, né? E tem coisas que acontecem que realmente entristecem o nosso coração. Eu já pensei, baseado na sua pergunta, eu já pensei muitas vezes em desistir, em parar. Certa vez, num culto de terça-feira, eu me ajoelhei e falei: Deus, chega, eu vou fazer outra coisa da vida, vou me posicionar de outra forma, vou fazer eu tenho uma empresa, vou tocar minha empresa, vou viver de outra coisa, correr atrás de clientes na área de tecnologia, que é a área que eu trabalho. Aí uma voz assim, como se alguém estivesse atrás de mim, assim, falou assim: viu, eu não perco nada. Quem perde é você. Olha só. E daí eu, meu Deus, que é isso, né? Escutei de novo: eu não perco nada. Quem perde é você. Aí Deus usou uma pessoa que estava no altar comigo, aquela pessoa veio, me abraçou assim e disse assim para mim: continue, mesmo que esteja difícil, continue, corra atrás, vai que vai funcionar, vai dar certo. E é o que hoje eu falo para os pastores, né? Hoje eu estou também superintendente, graças ao bondoso Deus, tive um convite para pregar numa conferência. E quando eu falo para pastores, a palavra é a mesma, né? Não desista, não pare, não entre em desânimo, continue. Você vai colher. Tudo aquilo que você planta, você colhe, né? Talvez hoje você abra a igreja lá e não tem ninguém lá dentro. É o meu princípio, né? Aprendi com o meu pastor, aprendi com o meu pai. Se o culto é às 8, nós abrimos a igreja às 15:45. Não tem ninguém dentro da igreja. Ah, mas daí o povo começa a chegar às 7:30, pois amanhã eu vou abrir 7 de novo e assim por diante. Por quê? Porque uma hora vai encher, né? Porque aquilo que eu estou plantando hoje eu vou colher amanhã. Então, o importante é não parar, né? Não desistir. O semeador saiu a semear, semente caiu ali, semente caiu lá, semente caiu no outro lado lá. Mas ele não parou de semear, né? Ele não parou de jogar semente na terra, ele não parou de produzir. O que nós, como pastores, como toda a equipe que fica nos próximos podcasts aí que você vai entrevistar, todo mundo que tem um trabalho na igreja, o primeiro objetivo não é fazer bem feito, né? Eu sei que o primeiro objetivo é não parar, né? Não parar de fazer. Eu acredito que Deus ele usa aqueles que não param, porque não adianta nada você ser um profissional excelente e você não parar no emprego, né? De vez em quando a produção tua pode até ser alta, mas se você não parar lá no emprego, o que vai resolver? Então é melhor você produzir, talvez não tanto, mas produzir por mais tempo, né? Não ser volátil, né? O mercado financeiro tem a volatilidade dele. Mas é melhor ter o dinheiro no banco, guardado ali, no investimento seguro. É a mesma coisa do nosso trabalho, nós não podemos parar. Amém. Que palavra abençoada aí, pastor, passando um pouco da experiência. E mudando de assunto, pastor, trazendo agora mais por trás do culto aqui, nós nascemos no berço evangélico, né? O vô era pastor, o pai era pastor, hoje você é o pastor. Então, a gente já nasceu nisso e viveu nisso. E na época, posso dizer, na época do pai, era difícil nós termos toda uma estrutura de transmissão e câmera, e, né? O pai já era o mais tradicional. Então, eu gostaria que muitas pessoas estão nos assistindo, talvez de dia, tarde, noite, madrugada, eu não sei a hora que estão assistindo, mas eu queria que você falasse para quem trabalha nessa área, né? Você que trabalha aí na mídia da sua igreja, você que faz um trabalho voluntário na câmera, na filmagem, no Instagram, no Facebook, e às vezes você acha que o teu pastor não está investindo, né? Às vezes, quando a gente começou, a gente tem aí a nossa transmissão, o pastor que fazia parte, né? O pastor é o pioneiro na transmissão online, né? Ele que inventou não, mas que aqui na nossa igreja fez do zero foi o pastor. Então, ele sabe das dificuldades, sabe que precisa de equipamento, sabe que... Então, pastor, a pergunta é o seguinte, para as pessoas que estão assistindo, que fazem parte de uma denominação, que não veem em seu pastor essa questão de investimentos nessa área, ou uma câmera boa,
um microfone aqui, algo para acontecer, redes sociais, o pastor que tem a mente mais tradicional, e essas pessoas acabam, às vezes, desanimando. Então, o que o pastor, como pastor, né? Porque a gente não pode questionar a autoridade do pastor, mas existem pastores que têm a mente um pouco mais fechada, né? Então, às vezes, quem está na igreja ali fica... mas o pastor não investe, o pastor não consegue ver essa questão, e as redes sociais estão aí, o mundo digital está aí, o que nós fazemos? Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque eu acredito que o povo da igreja aqui todos sabem, né? Mas quem está nos assistindo aí talvez não saiba da história, né? Eu comecei como baterista na igreja, né? Daí Baterista. depois saí da bateria. Olha só que benção! Saí da bateria. Momento de tosse. Saí da bateria, fui pro som, né? Aí comecei a cuidar do som, daí depois a igreja foi enchendo e não tinha espaço físico para pôr o povo. E aí foi aberto um corredor do lado e depois mais uma sala no outro lado e foi abrindo assim para os lados. E eram colocadas televisões nesses lados para o povo assistir os cultos. E tinha um irmão da igreja que tinha uma câmera, o irmão Valderi. Irmão Valderi vai estar aqui em um dos nossos episódios. Ele trazia uma câmera e daí tinha um botão que a gente trocava do louvor para a câmera e da câmera para outra câmera. Que era um botão de tic-tac, né? A igreja toda sabia quando trocava a imagem, né? Dava o estalo no meio do culto. Isso, a gente... né? Daí todo mundo sabia que ia trocar de imagem. Dava o estalo, depois de uns 2, 3 segundos, trocava a imagem. E aí foi esse o nosso começo, né? E eu me lembro como se fosse hoje, um dia, que vem o pastor Jairo, acho que é Jairo o nome dele, Jairinho, alguma coisa assim. Ele veio pregar aqui na igreja e acabou a luz. E o som parou e a igreja estava lotada de gente e acabou a luz. E aí eu fui e peguei uma bateria de carro, uns fios, uma potência de automóvel, coloquei numa caixa de som e peguei um microfone, coloquei na bateria do carro e fiz uma gambiarra ali valendo, né? Uma gambi mesmo. Uma gambiarra. Coisa... O que mais tem nas igrejas do Brasil é gambiarra. Aí fiz a gambiarra ali e entreguei o microfone na mão dele. Ele estava ficando sem voz já. Entreguei o microfone na mão dele e ele começou a chorar, né? Ele começou a chorar e falar assim, sejam como esse menino. E eu devia ter uns 16, 17 anos. Piazão. Ele só falou assim, fazendo cagada. Vai ter que pôr o pi aí. E eu tinha 16, 17 anos, que eu entreguei um microfone na mão dele e ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falou assim, façam como esse menino em tudo na vida. Não desistam, não parem, continuem até fazer funcionar. E uma coisa eu posso dizer para você, você nunca vai entregar uma câmera boa se a pessoa não tem motivação para fazer com o celular. Você nunca vai entregar um púlpito maior para alguém se a pessoa não tem motivação para fazer no púlpito pequeno. Olha aí. Você nunca vai entregar algo bom na mão de alguém que não valoriza aquilo que ela já tem, né? O que eu costumo pregar de vez em quando, né? A gente pede, mas não valoriza o que a gente tem. Quando nós começamos a transmitir os cultos na internet, nós tínhamos a câmera do Valderi e uma webcam. E aí não tinha YouTube na época. Veja quanto velho nós éramos. Não tinha canal no YouTube, essas coisas assim. O YouTube eu acho que até existia, mas não fazia as transmissões como live, assim, ao vivo. Era só vídeos, né? E era o tempo do Orkut ainda. Nossa. Nós compramos um domínio, fizemos um site. O nome do site era iequecastro.com.br. Hoje é mais moderno, hoje está só IEQC. Era iequecastro.com.br. Tinha uma tela lá dentro. Nós tínhamos um servidor que eu tinha montado aqui dentro da igreja e transmitia naquela tela. E a parte mais emocionante de tudo foi quando lá na Holanda, né? Talvez até a irmã nos acompanhe aí, assiste esse podcast, ela sempre acompanha as igrejas. Uma irmã que foi morar na Holanda mandou uma mensagem num determinado dia que ela estava tomando a ceia lá na Holanda, assistindo a nossa transmissão pela internet, né? Então, com o estalinho da câmera, da letra. Precário do jeito que era. Precário de tudo. Aí o pastor na época era meu pai, aí ele começou a ver o nosso esforço, né? O nosso esforço mesmo. Aí a gente foi para Maringá comprar uma mesa de edição de vídeo.
né? Olha só. A controladora de vídeo. E temos até hoje essa Tem controladora. até hoje. Se não me engano, na época foi 4.200. Não sei se era cruzeiro, se era... Não lembro a moeda da época, se era real. Mas foi 4.200, né? Olha só. Foi uma fortuna. A gente foi lá em Maringá buscar isso aí. Quando chegou, ninguém tinha aquele negócio, né? Aí foi ficando melhor. Mas eu só consegui aquilo porque eu instalei o Você demonstrou, botão. você mostrou Interesse em ter uma coisa melhor. Então aí a resposta do pastor, né? A pergunta que eu fiz no sentido do pessoal voluntário, do pessoal que trabalha contra o pastor. O pastor já respondeu na visão do pastor para com os voluntários. Isso. Vê, olha que interessante, né? Às vezes a nossa visão de quem trabalha, às vezes a tua visão de que trabalha aí na igreja, talvez não seja a visão do pastor. Então, às vezes a gente questiona, você está questionando, o pastor não compra uma câmera boa. É como o pastor Júnior falou. Como é que vai ter uma câmera boa se o celular que você tem hoje para fazer, você não demonstra interesse, você não está... E como pastor, eu também respondo, né? Mostra vontade. Né? Mostra vontade. Eu quero comprar uma câmera, pastor. Não fica só pedindo. Né? Dá uma ideia. Pastor, vamos fazer um pastel aí. Vamos organizar um pastel aí para nós poder comprar uma câmera melhor. E assim você vai indo. São né? iniciativas. Iniciativas. Quando você vê, você vai conquistar aquilo que você tanto precisa, baseado no teu desejo, no teu intuito e no esforço que as pessoas vão ver que você está gerando para fazer aquilo acontecer. Olha só que benção. Pastor, uma pergunta sobre investimentos, assim, aqui nós somos, né, nós temos, digamos, bagagem de 3 anos aí na transmissão. Hoje em dia, tudo você tem de graça na internet. O celular, você pode fazer uma câmera, tem um aplicativo OBS que você faz gratuitamente, e agora, recentemente, que o pastor investiu em 2 câmeras que não são câmeras de filmagem, que são câmeras de foto, mas que fazem essa função. Então, não tem desculpa para não colocar na internet a igreja, né? Aí vai do conteúdo que você entrega, né? Aí vai do conteúdo que você entrega. Que a audiência na internet ela é difícil, né? Ela é difícil de você manter. Sim. Na hora que começa o culto é o pico que a gente fala, né? Porque daí as redes sociais anunciam que você está ao vivo para as pessoas. Você conecta, daqui a pouco começa um louvor bonito, com uma pessoa bacana cantando, né? O difícil é você chegar na mensagem e você ainda ter conteúdo. Com o mesmo número de... Né? Com o mesmo número de visualizações. Daí o que acontece? Se nós olharmos para isso, nós não investiríamos, né? Porque o investimento ele tem que ter um respaldo óbvio, digamos assim, um objetivo. Aí imagine você investir 100 mil em algo que 4 ou 5 pessoas vão estar vendo. Assistindo. Tem a repercussão desse trabalho. Tem que ser justificado, né? Então você tem que investir olhando que não é o resultado que você quer, né? O resultado é ter milhões te assistindo. O resultado é você te salvar uma alma, pelo menos. E quanto melhor for a tua qualidade, quanto mais pessoas vão assistir, né? Eu acho que aqui, de experiência, que até o pastor viu na nossa equipe de transmissão, que até um diferencial as nossas transmissões é não deixar muita câmera parada. E é um celular, é um simples celular, um simples movimento para quem está assistindo não ficar aquela imagem estática, Sim. né? E ficar aquela... Então você vê aí... Com certeza vai despertar interesse. Você vai assistir nossa transmissão online e você vai ver que as câmeras sempre estão em movimento. E as que estão em movimento hoje, né? Hoje, 2022, aí, são celulares. Celulares dos próprios voluntários da igreja. Olha só que bênção, né? Então, elas fazem movimento. A igreja hoje tem 3 câmeras boas, né? Fixas lá, mas o trabalho mesmo é do voluntário, daquela pessoa que vem na igreja, muitas vezes deixa de assistir o culto para estar fazendo esse trabalho ali. E depois vai ver o resultado. Hoje nós temos uma audiência boa, mas relativamente baixa, né? Então, aí se termina o culto, você tem 200, 300 visualizações. Ao vivo tem 105, 110 pessoas ao vivo assistindo. Então, relativamente... Para a internet é baixo, mas para a nossa igreja, para o pessoal,
É uma audiência muito boa. É o resultado final que a gente tem que buscar, né? E nós estamos falando em transmissão, mas a gente não pode esquecer que o mais importante de tudo isso são as pessoas, né? As pessoas são fundamentais, elas trabalham de forma voluntária, como o pastor também trabalha, né? De forma voluntária. Eu não cobro de ninguém para pregar, eu não cobro de ninguém para falar do amor de Jesus Cristo. Isso não é pago, né? Não existe salário que pague, porque a palavra de Deus diz: dai de graça aquilo que você recebeu de graça. Então todos nós somos juntos voluntários, no objetivo de levar a melhor forma possível a palavra de Deus a muitos corações. E aí vem, né, a ferramenta da internet, as pessoas que nos ajudam, que colaboram, as pessoas que deixam seus afazeres muitas vezes para vir até a casa de oração. Tem gente aí me perguntam muitas vezes: pastor, por que o senhor valoriza tanto tal pessoa? Por que o senhor anda tanto com tal pessoa? Deixa eu contar um segredo para você. Tem gente que vem na igreja terça, quarta, quinta, domingo em 2 horários, só para servir. E eu não pago nada para elas. A igreja não paga nada para elas. Elas estão ali só para servir. Elas vêm ali e trabalham e prestam serviço voluntário, que se fosse em outro lugar iam ganhar muito bem por aquilo que estavam fazendo, pelo tempo que elas estão gastando. E elas não cobram nada. Nós precisamos valorizar essas pessoas. E aí vem um cidadão, senta no banco e só reclama, né? Só te dá problemas. Daí a pessoa pergunta: pastor, por que o senhor... É simples, né? O trabalho de servir a Deus, ele entra em comunhão. Por que Paulo andava mais com Silas, né? Por que Paulo não andava com Pedro, né? Por que Paulo largou de andar com Barnabé? E assim vai indo, né? A gente vai vendo assim, o mais importante na transmissão, o mais importante de tudo que a gente fala por trás do culto, não é o investimento financeiro, mas é o investimento em pessoas. Pessoas. Né? Pessoas. Hoje eu agradeço a Deus pela equipe que nós temos aqui. Creio que você que está me assistindo, nos ouvindo aí, existem pessoas boas. Eu acho que a mensagem que o podcast trouxe hoje, através da vida do pastor Romeu, não é a questão equipamento, não é a questão se vai funcionar, se não vai funcionar, é a questão estar servindo. Com certeza, se você pegar aí o melhor equipamento do mundo, né? Você pega aí, vamos pensar assim, hoje nós temos uma câmera aí que custa 10 mil, né? Se for falar em equipamento de filmagem, eu acho que nós só para transmissão nós estamos passando de 50 mil, né? Se você pegar todo esse equipamento de 50 mil reais, vamos pensar que seja esse valor. Se pega todo o equipamento do valor de 50 mil reais e solta na mão de alguém sem vontade, a transmissão não vai acontecer, não vai fluir, vai ficar feio. Mas se você pega um celular de 599 da Motorola e a pessoa tiver desejo de fazer, a transmissão vai ficar top. Vai ser melhor do que a que está investido um dinheiro forte. Então não adianta você investir tudo em equipamento se você não tem quem faça, não tem quem cuide, não tem quem ame fazer aquela função. E valorizar o que você tem hoje para que você possa alcançar no futuro algo melhor, né? Isso. É como nós olhamos... o pastor sempre fala de Bíblia. É como nós olhamos o Velho Testamento nas guerras, né? Um rei muito inteligente, tinha 9 exércitos vindo contra ele e ele ia perder aquela batalha. Aí o que ele fez? Ele dobrou os joelhos e começou a chamar Deus de maravilhoso, né? Tu destes vitória para nós lá. Tu deste vitória para nós ali. Começou a valorizar, né? Tipo, nossa, eu agradeço por tudo que tenho. Daí quando Deus viu que ele estava agradecendo por tudo que ele tinha, Deus entendeu e falou: tá bom, vou te dar mais uma vitória, né? Deu uma pelada básica ali, funcionou. É isso mesmo. Vamos resolver assim, né? Deixa eu chamar Deus de maravilhoso, né? Para ele abençoar o meu dia de amanhã. Que benção, pastor. Que benção aí o nosso podcast. É o primeiro, né? A gente está fazendo com o pastor, né? Primeiramente aí. Depois você vai conhecer toda a equipe que trabalha. Eu vou estar trazendo aqui no nosso programa. Se você tem pergunta, coloca na caixa aí dos comentários do YouTube, né? A gente vai estar fazendo com o pastor, vai estar respondendo no Instagram. Então, estamos trabalhando. Espero que você esteja trabalhando na sua igreja, na sua denominação, onde quer que você esteja trabalhando. O resumo de hoje do nosso podcast aí é: tenha vontade naquilo que se for fazer, seja servo de Deus, trabalhe para que você hoje talvez esteja mexendo numa webcam, um celular, para que você tenha vontade, desejo
E Deus abençoe a sua igreja, seu pastor. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe. Esse é o nosso primeiro capítulo do podcast, né? Vai ter várias pessoas aí. Se você gostou, já dá o seu like, já se inscreve no canal, já alerta o sininho aí para você ver os próximos vídeos. Nós vamos ter vídeos aí dos nossos equipamentos, né, pastor? O pastor liberou para nós mostrar como que a gente faz, que equipamento que a gente usa, como que foi feito o cabo, como que funciona isso. Tem muita coisa que, de repente, você já fez na sua igreja. Você pode comentar aí para nós fazer na nossa também. Vamos nos ajudar. Esse podcast Por Trás do Culto é um momento para que nós possamos conversar. Como nós não podemos se encontrar todo mundo que mora numa cidade diferente da outra, nós temos aí esse canal de bênção para nós compartilharmos ideias, trazendo o pastor aqui, né? Trouxe o pastor, levei a conversa mais para o lado pastoral, né? Para não fugir, né, da sua função que hoje exerce, mas aí nos próximos a gente vai estar mais trazendo o pessoal aí que faz parte ali e que faz o trabalho assim. Então agradeço, pastor. Obrigado. Desde já pela oportunidade de Amém. Estar aí, poder fazer isso, né? O pastor deixando nós filmar, né? Filmando os bastidores, trazendo para você aí. Então, muito obrigado pelo tempo, pelo espaço, né? O espaço aqui é da igreja. Mais para frente você vai ver nos vídeos aí, vai ser uma bênção esse nosso podcast. Então, pastor, as últimas palavras aí, olhando para a nossa câmera backup ali, que as outras acho que já acabou o cartão, já não está filmando mais nada. Temos que arrumar isso. Então, dá as suas considerações finais aí para o pessoal que está nos assistindo. E faz uma oração para nós, né? Encerrarmos. A consideração final é a seguinte, né? Não importa a posição que você está, seja sempre servo, né? Eu era servo quando era baterista, era servo quando era técnico de som, era servo quando era obreiro, era servo quando era pastor auxiliar, era servo quando era pastor auxiliar em tempo integral, continuo sendo servo como pastor, sou servo como superintendente, sou servo. Continue sempre sendo servo que vai funcionar. Bondoso Deus... Opa, teve até palma, viu? Palma agora. Interrompi a oração do pastor. Poxa vida. Falhas técnicas. Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, graças te damos por esses momentos que pudemos estar aqui, pedindo que a tua bênção, a tua graça, o teu amor, a tua unção, cubra-nos com um manto de proteção da tua presença, para que tudo que a gente produzir, fizer e evoluir, seja abençoado por ti. Nada somos e nada podemos fazer se não tivermos a sua presença, iniciando até mesmo pelo ar que respiramos. Que agora, Pai, cada pessoa que assistiu até o final desse podcast possa se sentir abençoado, capacitado e motivado a fazer a vontade de Deus todos os dias da sua vida, sempre como servo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, pessoal. Nós voltamos aí. Se liga nas redes sociais da Quadrangular Castro, aí na minha rede pessoal, Rubens Sobrinho. No Instagram a gente vai estar revelando os próximos vídeos, próximos convidados. Então fica ligadinho, um abraço e até mais.